percebi que precisamos de algumas dicas para entender a Dei Verbo. O primeiro assunto da nossa conversa é o que é essa tal de constituição dogmática. Precisamos entender que o conceito de constituição dogmática também é usado no campo jurídico para falar de constituições que englobam dogmas fundamentais, que consolidam os princípios pré-determinados. Assim como no campo jurídico, na Igreja também temos uma hierarquia das normas, onde, após a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica e o compêndio da doutrina social da Igreja, nós temos os concílios, os documentos gerados pelos concílios ecumênicos. É importante perceber que os documentos emitidos por um concílio ocupam um lugar de destaque. Por quê? Porque os documentos conciliares têm como autores o Papa reunido com os bispos do mundo inteiro, claro, sob a ação do Espírito Santo. Na Igreja, nós temos algumas constituições dogmáticas. Do Concílio Vaticano I, nós temos de 1870, Dei Filius e Pastor a Eternos. Já nos documentos do Concílio Vaticano II, apesar de terem 4 constituições citadas, apenas 2 são constituições dogmáticas, a Dei Verbo e a Lumen Gentium. A Lumen Gentium de 1964 e a Dei Verbum de 1965. Mas agora, a pergunta é, por que uma constituição dogmática para falar sobre a Bíblia? Após o Concílio de Trento, que afirmou a centralidade dos sacramentos como resposta ao protestantismo, o Concílio Vaticano II descortina a relevância da palavra de Deus por meio da Constituição Dogmática Dei Verbum, mostrando que nós temos 2 mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Este documento é fundamental para nós catequistas, porque aqui estão lançadas as bases de como lemos a Bíblia. Mas para entender esse documento, precisamos de alguns conceitos. O primeiro ponto que nós precisamos entender é que a palavra de Deus é o Verbo, a pessoa de Jesus Cristo. Ele que está anunciado pelos profetas e nele todo o Antigo Testamento tem seu cumprimento. Na pessoa de Jesus, compreendemos o Antigo Testamento. Ele ilumina todos os acontecimentos da história da salvação, ao mesmo tempo em que o Novo Testamento ecoa sua vida e obra. Portanto, o coração da Escritura é o Evangelho que é a pessoa de Jesus Cristo, que é retratado por 4 pessoas distintas em 4 livros diferentes. 3 deles são chamados de sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas. Ainda temos o Evangelho conforme São João. O segundo ponto que precisamos conversar é sobre o tripé no qual se baseia a nossa meditação da Bíblia. Lógico, a Bíblia, mas não só ela. Nós temos também a tradição e o magistério. O magistério aqui diz respeito aos bispos, em especial quando o Papa e os bispos estão reunidos. Portanto, sacerdotes e catequistas não criam da própria cabeça, mas ensinam conforme esse tripé. Cabe esclarecer que quando a gente fala de tradição da igreja, a gente não está falando de alguns hábitos, costumes que temos. Usar véu ou não usar véu, ajoelhar ou não ajoelhar. Não é disso. Quando estamos falando de tradição, nós estamos falando especificamente dos padres da igreja, dos doutores da igreja e da vida dos santos. Os padres da igreja são esses doutores, santos doutores,
que formularam artigos de fé até o século VII ou VIII. Já os doutores da igreja são aqueles santos, aquele cristão que se distinguiu por um notório saber teológico em algum aspecto. Já a outra ponta é a vida dos santos. É por isso que a igreja toma tanto cuidado para declarar um cristão, um fiel santo, porque com a sua vida ele ilumina, atualiza os ensinamentos de Cristo, mostrando que é possível vivê-los. Por outro lado, essa diferenciação é importante porque a gente na catequese traz a vida de todos eles, mas os escritos somente dos padres e doutores da igreja. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu falo da vida de todos. Eu posso trazer exemplo da vida de todos eles, mas os escritos eu não posso. Ou seja, eu posso trazer a história de uma alma de Santa Teresinha, mas eu não posso trazer para a catequese os escritos de Santa Teresa de Calcutá ou de Santa Maria Alacoque. O terceiro ponto diz respeito ao autor da Sagrada Escritura. A gente sempre deve lembrar que quem é o autor da Sagrada Escritura é o Espírito Santo. Ele inspirou os hagiógrafos, homens e mulheres ao longo da história, que se dispuseram a ser instrumentos do Espírito Santo e relataram aquilo que o próprio Espírito queria colocar para a gente, para que nós tivéssemos acesso à vontade e aos planos de Deus. Para isso, a gente precisa entender que esses homens e mulheres tinham as limitações da sua cultura, do seu tempo. Então, a gente precisa ver exatamente o estilo, os costumes da época em que o texto foi escrito para não deturpar aquilo que efetivamente foi inspiração do Espírito Santo. O último ponto diz respeito à propagação, ao ensino da Bíblia, que nós somos enviados em missão para ensinar aquilo que recebemos. E a igreja então nos pede que esse ensino seja feito por meio da meditação da palavra de Deus, por meio da Lectio Divina. Qualquer outra dúvida, vamos colocando aqui e a gente tenta esclarecer, tá bom?